Informação exclusiva: Romarinho topa voltar a jogar no futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também sobre uma compra, mais uma, para lá de polêmica envolvendo o Corinthians e o Água Santa. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians. E mais um enorme problema surge da época de Augusto Melo. Você sabia que o Corinthians prometeu comprar um meia atacante do Água Santa, de só 17 anos de idade, por 3,5 milhões de reais? Logo do Água Santa, clube de São Paulo, sob enorme desconfiança e na mira da polícia há bastante tempo. Essa revelação foi feita por Igor Sverburuker. Esse cara é um empresário que surge no mundo corintiano assim que o Augusto toma posse. A gente descobre que o Igor, que é um empresário do ramo dos transportes, financiou parte da campanha do Augusto e a partir daí começou a receber uma série de contrapartidas. Na última partida do Corinthians contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, um dos vice-presidentes esteve no Rio Grande do Sul para acompanhar o time e foi conversar com o Igor. Trata-se do Armando Mendonça. Hoje o presidente Osmar Stabile e o Armando Mendonça é o primeiro vice, alguém muito próximo do presidente. E com a autorização do Stabile, ele foi conversar com o Igor para entender um pouquinho dos negócios que eram feitos entre o Augusto e o Igor. Ninguém no Corinthians tinha muita noção do que estava rolando. O Igor afirmou que ainda tem mais de 4.400.000 reais a receber do Timão e empréstimos que foram feitos para ajudar numa série de circunstâncias, como por exemplo na contratação de jogadores. O Igor também revelou que o meia atacante Luiz Fernando, de 17 anos de idade, vai custar ao Timão 3,5 milhões de reais. Negócio feito com o Água Santa. É bem pouco comum que um jogador de apenas 17 anos de idade tenha um custo tão alto, especialmente por ser esse jogador alguém que está muito longe de brilhar. Por exemplo, no Sub-20 ele é muito mais reserva do que titular. Na atual temporada nem entrou em 2 dos últimos 4 jogos. Desde o início do ano foram 16 partidas no Sub-20, sem nenhum gol e nenhuma assistência. Vale a lembrança de que um dos dirigentes mais importantes do Água Santa tinha cargo de confiança dentro do Corinthians, por determinação do presidente Augusto Melo. Por isso investiga de perto essa relação, até porque há uma série de suspeitas que a gestão Augusto Melo tinha ligação com o crime organizado. Só para completar, o Igor também afirmou que participou da intermediação do acordo com a Brax, embora quem tenha recebido o dinheiro tenha sido o Carlos Leite. O Igor afirmou também que por conta da dívida que o clube tinha para com ele, o Augusto cedeu 2 camarotes na Neoquímica Arena, mas não consta em nenhum contrato ou documento essa negociação, o que pode render mais problemas para Augusto Melo. Só para completar, informações todas divulgadas pelo site Gazeta Esportiva nessa terça-feira. Para falar sobre Romarinho, o ex-atacante do Corinthians está decidido a voltar ao futebol brasileiro e espera por propostas. Vale a lembrança de que o Romarinho desde a semana passada está desempregado, o contrato dele no Al Rayyan do Catar não foi renovado. O Romarinho estava pensando o que fazer, continuar no mundo árabe ou voltar ao futebol brasileiro. Conversou com a família, conversou com as pessoas mais próximas e ele está disposto a ouvir propostas. Ainda não existem negociações. Nem o Corinthians, com quem Romarinho tem uma enorme identificação, o consultou. A tendência é que a partir de agora, com o vazamento dessa notícia, o telefone do Romarinho e do seu representante comecem a tocar. Jogador que, apesar dos 34 anos de idade, segue com bons números. Na última temporada, vestindo a camisa de 2 times, do Neon e do Al Rayyan, ele disputou 21 partidas com 11 gols e 5 assistências. Nos mais de 10 anos, desde que deixou o Corinthians, sempre atuando no Oriente Médio, ele passou por Al Jaish, Al Jazeera, Al Ittihad, Neon e Al Rayyan. Foram 394 partidas com 201 gols marcados e 57 assistências. Dá para dizer que o Romarinho está entre os jogadores com maior capacidade financeira, um dos mais ricos em atividade por conta de tudo que ele ganhou e guardou durante essa passagem de 10 anos no exterior. Isso permite ao Romarinho ter um pouco mais de conforto e numa negociação com clubes brasileiros talvez não exigir um salário astronômico. Acho que por tudo que ele já fez e por ainda ter muita mobilidade,
poderia ser um reforço extremamente interessante, mas gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário. Seu clube busca atacante de lado de campo, velocista que marque gols, pode estar pintando aí uma ótima oportunidade de mercado. Se puder, já registra também o nome do seu time e se o Romarinho caberia no seu clube, beleza? Boa noite, fala se o Corinthians tem algum jogador que está para chegar. Iago, muito tem se falado de um atleta que surgiu aqui primeiro, Pastor. Esse é um lateral direito brasileiro de 25 anos de idade. Ele foi oferecido ao Fabinho Soldado por um conhecido dele no mundo do futebol. O Fabinho ficou de estudar o nome, repassou para o pessoal do Cifute que gostou. O Pastor já disse que não continua no Farense, equipe que foi rebaixada para a segunda divisão do futebol português, e o Farense está tentando dar algum jeito de receber um pouco mais de grana, tá? Mas existe a possibilidade desse negócio acontecer. O Igor Vinícius, que era um nome discutido dentro do Corinthians, está praticamente descartado. Grande chance de o Igor Vinícius se mudar para o Santos. Tem muita gente que já está cravando, eu não cravei ainda, até porque eu mandei uma mensagem para uma pessoa próxima do Igor Vinícius, e a pessoa disse assim, o negócio se direcionou de fato para o Santos, porém, ainda não tem nada assinado. O que os clubes estão discutindo é a ida do Igor Vinícius, em definitivo, para o Santos. O Peixe fica com 80% dos direitos econômicos e deixa 20% dos direitos para o São Paulo. De olho numa próxima venda, o São Paulo abre mão de qualquer compensação financeira. Um outro negócio, só para ilustrar para vocês, até porque a ideia é falar sobre o máximo de transferências e transações. O Gabriel, goleiro que já foi do Milan e que estava no Vitória, está indo para o Sport de Recife por empréstimo, tá? Então é mais um negócio que tá bem perto de ser anunciado. Diego Freitas, existe algo relacionado a Garro no Flamengo? Eu cheguei a ler, não lembro quem publicou, depois eu até vou buscar para dar o crédito direitinho, mas hoje surgiu a notícia, acho que foi o Lázaro, que cobre o Corinthians, de que o Garro está muito incomodado, querendo ir embora, que o Corinthians vai ter muita dificuldade para convencê-lo a permanecer no clube, tá? Ainda que isso seja absolutamente real, não tenho a informação, mas também não desconfio, é impossível imaginar que o Corinthians venda o Garro para o Flamengo. Primeiro que o Flamengo não quer, depois porque o Corinthians, que tem um presidente interino, o Osmar Stabile, o Osmar precisa deixar um bom legado, precisa trazer boas notícias sobre o risco dele não conseguir se eleger. Só para lembrar, no dia 9 de agosto, os sócios do Corinthians vão ser convocados para votar se eles aprovam ou não o impeachment do Augusto Melo. O Augusto já sofreu um impeachment no Conselho Deliberativo, falta agora a aprovação dos sócios. Tudo se encaminha para que seja aprovado o impeachment e o Augusto está fora. A partir daí, convoca-se uma votação para a eleição de um novo presidente. E o Osmar Stabile está trabalhando no processo de bastidor político lá para que ele seja o candidato da situação. Existe até a esperança de que nem exista um candidato de oposição, o Osmar Stabile seja o candidato único, tá? Para que ele tenha a chance de se eleger entre os sócios, o Stabile tem que fazer coisas boas durante esse período de gestão de 2 meses. Tudo que ele não pode fazer é, por exemplo, vender o craque do time para o Flamengo, tá? Família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Timão, valeu? O maior clube brasileiro, o maior clube do povo, valeu? Se você gostou do conteúdo, chega aqui agora mesmo e deixa aí a sua opinião, não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e ativa o sino das notificações. Até o próximo vídeo, vamos que vamos, foi!